Êxodo capítulo 12, a partir do verso 1. Hoje é um domingo que se comemora a Páscoa. No nosso ministério, na verdade, a Páscoa acaba sendo todos os dias, e não apenas num domingo. Mas vale a pena nós entendermos um pouco o que é isso de verdade. Se nós entendermos o significado da Páscoa, talvez façamos melhor uso daquilo que aconteceu, não do domingo de Páscoa, não de uma data em particular, mas eu acho que vale a pena nós entendermos. Êxodo capítulo 12, verso 1, eu vou ler bastante e vou falar pouquinho, só quero te dar alguns exemplos. E falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será por princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então, tome um só com seu vizinho, perto da sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um. Fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E guardareis até o 14º dia desse mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão o sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Isso. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fessura. E nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, e comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, fala conosco, ó Deus, continua falando, nos conscientizando, nos aperfeiçoando, nos conduzindo mais perto de Ti, através da Tua palavra e da santidade proposta por ela. Continue conosco pelo poder do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Vamos dar uma olhada nisso para que possamos entender. Eu não sei se você reparou, mas o verso 1, onde eu comecei a ler, diz que Deus fala com Moisés e com Arão, ainda no Egito. Há uma instrução para eles. A 10ª praga que vai ser conduzida sobre o egípcio está pronta para chegar. Ela traz consigo a morte, não mais dos animais como anteriormente, mas agora de todos os primogênitos. Essa é a proposta. Para que a morte não alcance a terra de Gósen, onde o povo está estabelecido, um rito vai ter que ser estabelecido, ou vai ter que ser executado. Moisés e Arão recebem a incumbência de levar a notícia ao povo, de que eles precisam preparar um cordeiro, e que esse cordeiro deve ser sacrificado no 14º dia à tarde. É só você fazer um paralelo. A maioria das pessoas já está acostumada a lidar com isso. Eu só quero fazer um esclarecimento a mais. Se você fizer um paralelo, você vai encontrar Jesus em todos os momentos da Páscoa. Mas é importante você saber como as coisas funcionam. É importante você saber que para um judeu, por exemplo, a Páscoa nada mais é do que a simples libertação do Egito. Ok?
não cometa o erro de achar que o judeu está comemorando, ou quando comemora a Páscoa, ele celebra a morte, a ressurreição de Cristo, porque não é nada disso. Para eles, Cristo nem veio ainda. E eles ainda estão debaixo daquela notícia, lembra? De que os soldados levaram, dizendo que o corpo dele foi roubado para seus discípulos, ou por seus discípulos. Então é importante você entender isso. O que nós celebramos hoje é uma celebração, exclusiva dos cristãos. Ninguém mais celebra isso, a não ser católico e protestante, na visão, certo, da morte e ressurreição de Cristo. Então, quando o judeu comemora a Páscoa, não vai falar com ele de Jesus, não vai falar com ele de vida eterna, não vai falar com ele de ressurreição, porque para ele isso não existe. Isso é uma coisa nossa. É importante você entender isso. Então, quando nós olhamos para essa situação, o que simboliza a Páscoa para nós? Esqueça o ambiente globalizado do comércio. Pare de criticar o ambiente comercial que busca tirar dinheiro, valores, estabelecer mercado, compra e venda, divulgação, porque eles fazem isso em todos os ambientes. Tudo para o comércio, tudo para a estrutura que move o poder econômico, tem o propósito de levar produtos, de criar fábulas, que buscam vender coisas, que buscam vender serviços. Isso não funciona só na Páscoa. Para de implicar com o coelho, certo? Para de implicar com o Papai Noel, porque funciona basicamente, isso é quase universal. O que nós precisamos é saber, eu sei o que é Páscoa, ou será que até hoje eu ainda não sei o que é Páscoa? É isso que eu quero transmitir para você hoje, porque isso é muito importante. O que o texto está dizendo é o seguinte: Moisés fala, e aqui é para os judeus. Depois nós vamos olhar para o Novo Testamento e vamos ver o que é a Páscoa para nós. Para eles é o seguinte: peguem um cabrito ou um cordeiro, tem que ser macho de 1 ano, não pode ter defeito, não pode ter mácula, não pode ter nada. No 14º dia à tarde, lembra, à tarde, 3 horas da tarde, foi o horário que ele disse: Eli, Eli, lama sabactani, lembra? Nós já vamos olhar para isso lá na frente. Mas na parte da tarde, vocês vão sacrificar este cordeiro. E o sangue dele vai marcar a casa de vocês, a porta de vocês, a entrada. E a casa cuja qual aquele sangue estiver sinalizando a morte, não vai passar. Comam prontos para a fuga, comam prontos para sair, vestidos, sandália no pé, cajado na mão, comam apressadamente, porque essa é a Páscoa. Então, para o judeu, é apenas isso, uma comemoração que eles divulgam, celebram, virou uma data festiva, é verdade, tanto para nós quanto para eles, mas é apenas isso, é só isso para eles. Mas para nós temos muito mais do que isso. É importante você entender o que é isso para nós, cristãos, a Páscoa. Nós temos um problema sério no Jardim do Éden. Põe o capítulo 3 de Gênesis, por favor. Deixa eu pegar o texto aqui, porque agora me falhou a memória. Gênesis capítulo 3, verso de número 21. Gênesis 3, 21. Aqui começa um problema que já vai chegar em você. E o Senhor Deus fez a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. A Bíblia diz que quando o homem peca, o pecado é introduzido, ele entra por Adão. Por favor,
Se você acha que Adão é uma lenda, é uma fábula, deixe de ser crente. Porque preste atenção, se Jesus veio desfazer algo feito por Adão, e você não acredita que Adão fez, não faz sentido você acreditar em Jesus. Se o Espírito Santo ainda não te deu o entendimento de que a Bíblia contém a palavra do Senhor e é a palavra do Senhor, se você ainda não teve a experiência de acreditar nisso, se você começar a colocar conhecimento de gente que conhece menos e começa a achar uma outra mulher para estar com ele ali, uma outra história, eu respeito suas crenças, a escola cuja qual você foi formado. Mas eu preciso que você entenda que não dá para caminhar na Bíblia utilizando retalhos. Não é assim que funciona, porque ela é totalmente entrelaçada. É um texto garantindo a veracidade do outro, é uma estrutura apontando para a outra. Por isso que Jesus diz, eu não vim destruir a palavra, muito pelo contrário, eu vim cumpri-la. Quando nós olhamos para essa situação, o texto diz que o homem procura uma forma de se vestir, de se cobrir, de tapar o que fez, de consertar um erro. A representação nisso são folhas de figueira que ele faz para vestir a si. Esqueça as folhas. Fique com a mensagem. O que a Bíblia está dizendo é que um erro foi cometido e o homem está tentando resolver o erro, consertar o erro por si mesmo. É isso que a Bíblia quer dizer. Sem êxito. Por que folhas? Porque não adianta, por mais belas que elas fossem, é só arrancá-las e colocar para cobrir, que já já elas vão secar, elas vão apodrecer, elas vão se desfazer. O que a Bíblia está dizendo é que o homem está debaixo de uma situação que ele não tem como resolver. Um problema que ele não tem como equacionar. E quem é que chega para resolver isso? Deus. E Deus olha para aquela maneira que eles tentaram e diz, isso não vai funcionar. E aí o texto diz que Deus vai vestir com peles. E agora nós vemos nitidamente, alguém teve que morrer para que o homem fosse vestido. Alguém teve que morrer para essa pele deixar um animal vivo, ok? Para tapar a nudez de uma outra pessoa. Aqui, nós começamos a vislumbrar o que nós vivemos hoje. Deus faz túnicas, veste, mas expulsa. É importante você entender isso. Vocês vão sair daqui vestido, mas no Éden vocês não vão ficar. O que vocês fizeram afastaram você, ou vocês, do paraíso. Vocês estão expulsos. Vocês perdem a comunhão. Entra em cena então o sistema sacerdotal, mais à frente um pouquinho, né? Quando nós vemos Deus separar os sacerdotes e eles tinham que utilizar o sangue do animal para que este sangue pagasse pelo pecado. Mas é bom lembrar a vocês e a mim também que para que isso fosse feito, um sacerdote precisava executar. E nós vamos começar a ter problemas. Se um homem precisa executar primeiro, ele executava por si mesmo. Depois, para conseguir entrar. Depois ele executava pelos outros. Mas isso não vai muito longe, porque o homem não vai ter como lidar com essa situação. Ele não tem como reparar este fato. Quando nós olhamos para isso, eu queria te mostrar alguns textos que eu acho que vale muito a pena nós olharmos. Coloca para mim, por favor, Êxodo 12, 43.
Êxodo 12, 43. Disse mais o Senhor a Moisés e Arão: esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum filho de estrangeiro comerá dela. Pode colocar. Porém, todo servo de qualquer comprado por dinheiro, depois que houver circuncidado, então comerá dela. Preste atenção. A circuncisão para nós, ela tem a conotação de aliança. Quando Davi vai enfrentar o gigante, a primeira coisa que ele diz, apesar do tamanho, da força do opositor Golias, ele diz: quem é esse incircunciso filisteu? Ele está dizendo: ele é grande, ele é forte, ele é poderoso, ele é campeão, mas eu tenho aliança com Deus, e a minha aliança com Deus pode vencê-lo. O que o texto está dizendo é que aquele que vai comer, aquele que vai participar da Páscoa, não poderia ser qualquer um. Ele deveria ser alguém aliançado para comemorar, para ter acesso a essa refeição que simbolizaria a Páscoa e que hoje tem todo mês para nós o significado da ceia. É isso que eu quero que você entenda. Ao invés de comemorarmos a nossa Páscoa apenas uma vez por ano, não, é muito mais do que isso. É mensal, é diária, é semanal, é o tempo inteiro. A vida pedindo de mim santidade, comprometimento, aliança, compromisso com Deus. O texto diz que para comer dela tinha que ser circuncidado, ou seja, tinha que ter sobre si a proposta da aliança. Por quê? Números 9, 13. Coloca para a gente. Números capítulo 9, verso 13. Porém, quando o homem for limpo e não estiver de caminho e deixar de celebrar a Páscoa, tal alma do seu povo será extirpada, porquanto não ofereceu a oferta do Senhor a seu tempo determinado, tal homem levará seu pecado. Preste atenção. A não ser por motivo de viagem, o indivíduo que viesse ao culto, vou adaptar para a nossa situação, e não tomasse a ceia e não participasse, isso significaria que ele teria que dar conta de seu próprio pecado. Isso significaria que ele se tornaria responsável. O pecado que seria colocado sobre o cordeiro e não foi, agora está sobre ele. Ele é responsável. Preste atenção, porque isso é muito sério. Se nós trouxermos hoje, é isso que eu quero fazer. Eu quero tirar a Páscoa e botar a ceia. Até porque a Páscoa, a ceia foi durante a Páscoa. Eu quero mostrar que normalmente, durante uma ceia, só fica de fora quem quebrou a aliança. E pior, quem quebrou a aliança está no dia de fazer o concerto. Por isso que a Bíblia diz que diante da mesa se arrependa e mude de postura. O grande desafio nosso tem sido esse. Quando eu não participo, bom, vem a ceia e eu não participo da ceia porque eu estou em pecado. Beleza, está certo. Mas eu tive acesso ao perdão para participar da mesa, mas me afastei da mesa. Então quer dizer que eu estou rejeitando a cobertura do sangue que me dá comunhão e que me aproxima de Deus, para me ficar com o pecado que me afasta. Eu acho que você precisa rever seus valores, por mais desafiador que seja, e diminuindo a margem de seus erros, para estarmos cada vez mais perto do Senhor. Quando olhamos para isso, o que vamos ver agora? Um sistema sacerdotal praticamente falido. É assim que funciona. Me parece que quando alguém ia viajar para Jerusalém para o sacrifício, ao invés de levar um animal que o atrasaria, era melhor levar o dinheiro para comprar lá. Ao invés de levar a lenha, era melhor comprar lá. Ao invés de comprar o azeite, era melhor, ou de levar o azeite,
era melhor comprar lá. Ao invés de levar o incenso, era melhor comprar lá. E me parece que o mercado se estabeleceu no local da adoração. Porque um vendia o animal, outro a lenha, outro o azeite, outro o incenso. Quando nós olhamos para essa estrutura, me parece que em último lugar, quem ficava era Deus. A comunhão que Deus sempre quis ter conosco, porque o Cordeiro que vai tirar o pecado do mundo, é o que diz João, é o Cristo. É Ele que vai morrer naquela cruz para pagar o meu e o seu pecado, para pagar uma dívida que eu e você não temos como pagar, para nos ajudar a vencermos os desafios da convivência, a buscar um ambiente onde, por amor a Ele, por quê? Porque Ele foi o Cordeiro, aquele Cordeiro que vestiu Adão e Eva, lá no jardim do Éden. Agora, João diz o seguinte: esse aí é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Qual é a minha comemoração hoje? Eu não como carne, beleza? Não estou falando da sua cultura e da cultura da sua família. Não tem problema nenhum se você não come carne, continue não comendo. Que Deus te abençoe. Mas a minha pergunta é: o que a ceia tem a ver? E a Páscoa tem a ver com a carne? Para mim e para você, o que eu tenho que entender é o seguinte: alguém foi naquela cruz, apesar de inocente, de ter todo o poder, como Deus, abriu mão de tudo isso, se apresentou como um humano, tendo toda a possibilidade de abortar a missão a qualquer momento. Ele disse: eu vou até o fim. Para quê? Para salvar a mim e a você, para mostrar que nos amou e que nos ama, nos dando condições de vencermos as adversidades. Pastor, qual é a melhor maneira de honrarmos tudo isso? É viver uma vida de integridade. É buscar viver uma vida onde as pessoas olham para nós e digam assim: olha, aquele ali ou aquela ali é alguém que seus negócios estão na mão do Senhor, que seu casamento está na mão do Senhor, que a sua família está nas mãos do Senhor, que a comunhão que ele tem com a igreja está nas mãos do Senhor. A melhor maneira de nós honrarmos uma data como hoje, onde nós comemoramos a entrega dele na sexta-feira, se foi sexta, se foi quinta, isso não interessa. Nós não temos, por favor, independente da escola que você enfrentou ou que você aprendeu, inevitavelmente, datas muito antigas encontrarão sérios problemas para serem precisas. Não se esqueça que Jesus não era milionário. É fácil você chegar em ambientes e acharem coisas de César, e acharem coisas de Alexandre o Grande, e acharem coisas, da Babilônia, mas não se esqueça que aquele que poderia ser suntuoso em todas as áreas, não foi. Ele chega nesse mundo humilde, e parte daqui mais humilde do que chegou, com a sensação de que uma missão ele cumpriu. Qual? Eu salvei a humanidade. Eu salvei a humanidade. Essa é a grande essência deste momento. Sabe, eu tive a oportunidade esse ano de mudar. Eu estou quebrando paradigmas. Na minha casa a Páscoa foi ontem. Por quê? Porque eu casei um filho. Quem tem filho aqui sabe. Menino. As meninas levam os meninos. Quem tem filha, mulher, quando casa, o que acontece? O genro vem para sua casa, porque a mulher puxa. Eu tenho filho, então o filho vai. Meu cunhado, o irmão da minha esposa, é homem. Está aí ele, ou ela, senão eu falo demais.
Não vou falar nada de... O que acontece? Hoje ia para onde? Para a casa da mãe dela. Sim ou não? Então nós resolvemos fazer a Páscoa ontem. No sábado, pastor. Sangue de Jesus. Tem poder. Agora quebrou a corrente. Um sacrilégio. Não! Fizemos a ceia ontem, porque hoje de manhã, 4h30 da manhã, eu tinha que ir para São Paulo. Eu estou desse jeito porque eu vim de lá. Já preguei hoje, já viajei, fui, voltei. A mulher nem vi hoje. Hoje deu nem tempo de falar com o cordeiro, no que diz respeito à Páscoa. Mas ontem nós reunimos a família. Oh, meu Deus do céu. Que beleza. Tirei até foto. Ficou muito legal não, mas tirei. Depois de tudo, a turma inventou de ir para o cinema. Olha que legal. Tem um troço VIP, que você vê filme deitado. Se eu já durmo sentado. Deitado foi. Agora eu vou sempre. Aperta um botão, deita. Espero o filme terminar e glória a Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Entenda, aqui. Se você vai comemorar hoje, ontem, amanhã, todo dia. O importante é você entender que o que Deus quer é que a sua família seja abençoada. Que seus negócios sejam abençoados, que por onde você passar as pessoas olhem e digam, ó, vai ali uma mulher de Deus, vai ali um homem de Deus, alguém que faz valer a morte dele naquela cruz. Não é crente sem vergonha. Não estou falando de ninguém que está aqui, o pessoal que não veio, certo? Fofoqueiro, linguarudo, isso, não paga os outros, 7-1, tudo. Entendeu? Aqui não tem, mas você sabe que em algum lugar dessa terra tem. Aí vem, canta. O Espírito de Deus está aqui. Aqui onde? Porque em tu. E até quem julga que não está em tu, também não está em tu. É um grande desafio. Hoje eu vejo pessoas preocupadas demais, aprisionadas a essas coisas. O que nós temos hoje? Nós temos hoje uma data que para nós brasileiros comemora a morte e hoje a ressurreição. Por quê? Porque a Bíblia diz uma coisa bem interessante. Não se esqueça que Ele é justo. E a Bíblia diz que se o pecado entra por um homem, não pode sair por dois. Se o pecado entrou por Adão, somente um homem pode tirá-lo, e não dois. E o homem que vem tirar o pecado não pode ter poder maiores do que do Adão, porque senão não há justiça. No que diz respeito a homem, Jesus era como Adão, como a mim e como você. O que ele aprendeu foi dominar seus desejos. O que ele aprendeu foi governar suas emoções. E é isso que nós temos que aprender. A Páscoa serve simplesmente, irmãos, para isso. Para lembrarmos que, segundo a Bíblia, o nosso irmão mais velho, Jesus Cristo, aquele cujo qual nós imitamos, veio a esta terra e saiu dela com maestria como vencedor. E nós temos que conduzir a nossa vida, é isso que nós precisamos. As pessoas estão cansadas de mensagens, cansadas, elas estão procurando vida. Quem é que prega bem? Não interessa. Quem é que canta bem? Não interessa. Que igreja é essa aí? Não interessa. Nós temos uma igreja que tem 8 anos que vai fazer agora lotada. Antigamente isso era praticamente impossível, porque bandeiras denominacionais determinavam a seriedade da igreja. Hoje as pessoas estão procurando um lugar sério, de gente que tem vida com Deus, que preza família, que leva a grana a sério, que leva pessoas a sério. Eu mostrei para vocês na última pregação que fiz, que Jesus cura um paralítico,
E o paralítico não sabe quem ele é. Porque ambiente de cura não estabelece relacionamento com Deus. Tem gente que já viveu milagres extraordinários com a vida toda torta. Vai contar milagre no inferno no final dessa história. Pensa numa reunião no cantinho. Você conheceu Jesus? Rapaz, conheci não, mas fui curado por ele. Eu tinha um câncer. E veio para cá? Pois é. Saudável. Agora você quer ver? Intimidade com Deus? Bíblia. Joelho no chão, boca no pó. Sabe? Ah, pastor, não sinto nada. Eu também não. Eu não sou dessa linha de sentir as coisas, sensorial. Sou nada. Tem hora que eu estou orando. Sinto nada. Senhor, meu Deus e Pai, tinha que sentir alguma coisa aqui, não tinha não? Um arrepio, um negócio assim, uma visão, uma sombra, um negócio passando. Eu não vi nada. Mas eu estou lá, dobra meu joelho, dobra o joelho. Tem hora que não vem nada na cabeça. Não sei você, estou abrindo meu coração. E olha, se eu sou o pastor de vocês, imagina vocês, Jesus do céu, hein? Acabei com o seu trabalho de oração de manhã, hein, Senhor? Mas tem dia que a gente dobra o joelho, sim ou não? E parece que dá um branco. Você começa a falar, o Senhor, meu Deus e Pai. Amanhã eu vou acordar cedo, hein? Pô, não era isso não, pô. Vamos voltar aqui para a oração. Vamos ver se eu mudar o tom de voz, se vai, hein? Senhor, meu Deus e Pai soberano. Caraca, eu nem jantei ainda e estou gastando energia assim. Você está rindo de quem? De mim? Aprenda uma coisa nessa vida, meu filho. Nós não fazemos porque sentimos, nós fazemos porque obedecemos. Nós não fazemos porque nós estamos vendo, nós um dia vamos e pronto. É isso que você tem que entender. Ah, pastor, não entendo nada lendo a Bíblia. Você acha que eu entendo? Tem hora que eu leio e falo, Senhor, o que esse cara quis falar aqui, Senhor? Entendi nada. Tem texto que eu não sei porque está ali. Não vou entender não vou ler não, porque eu não entendo. Lê sem entender que você entende. Ora sem sentir que você sente. Você está entendendo? Ame sem ser amado que você vai chegar perto de Deus. Nós temos que imitar, meu irmão. O negócio é esse. E é difícil, que se fosse fácil todo mundo fazia. Fácil não é não. Quer ter bom para perturbar você? Esse dia, viver com gente, estou terminando já. Eu vou te dar 3 versículos aqui para me acabar, porque eu preciso falar de gente. Porque hoje, conviver com gente me parece que é a maior dificuldade de alguém andar com Deus. Porque pensa num troço difícil, gente. Por isso que tem gente que está criando bicho, igual se fosse gente. Já falei isso aqui diversas vezes. Bota nome de gente em bicho, diz que bicho desabafa com passarinho, com cachorro, com gato. Mas deixa eu te mostrar uma coisa para você aprender a viver. Posso ouvir um amém? Amém. Isso, você sair daqui capacitado. Eu peguei o texto direitinho, quer ver? Ó? Salmo 133, verso 1. Me ajuda aí a turma da mídia para andar rápido, porque eu só tenho 5 minutos. Vamos lá, Salmo 133, verso 1. Quero que você lê para mim. Isso. Lê aí. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em... Se é bom e suave que os irmãos vivam em unir, o que o Satanás vai fazer? Trabalhar para ficar ruim. Pastor, é verdade mesmo. Qual outro texto você poderia nos dar? Um salmo. Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus. Olha o que a Bíblia está falando. Quem é que vai sentar na mesa com você? E quem é que senta com você? Os parentes. Deu para entender? Desde o início, gente. O Abel teve problema com quem? Com os irmãos dele. E o Davi? E o José? E o filho pródigo? E você? E Jesus? Com os irmãos. Mas não é porque você tem problema com os seus irmãos que você vai atrapalhar seu relacionamento com o pai.
A Bíblia diz, ó, quão bom e suave é que os irmãos vivam em? Vivam em? Romanos 12, 18. Esse texto você deveria gravar aí para você. Romanos 12, 18. Olha que texto lindo esse aqui, olha. 12, 18 de Romanos. Leia aí, por gentileza. Olha que coisa linda. Ó, quão bom e suave é que os irmãos vivam, hein? Enquanto depender de você, tem de paz com? Oh, fica cada vez melhor. Enquanto depender de você. Oh, meu Deus. Aí vem o Salmo 120, verso 6. Olha, esse também vem bom. Salmo 120. Verso 6. Coloca aí. Leia aí para mim. Verso 7. Olha só. Ó, quão bom e suave é que os irmãos vivam em. Aí a Bíblia diz que enquanto depender de vós, tem de paz com. Aí o salmista diz: há tempo demais que eu estou habitando no meio de gente que quer a guerra. Eu sou da paz, mas uns infelizes. Então vamos para o verso anterior. Enquanto depender de você, vai ter. Mas quando não depender de você, não depende mais de tu. Você tem que ter habilidade, porque tem gente que vem nesse mundo para a guerra. Tribulado mesmo. Gente que veio para perturbar. Pastor, então como é que eu faço, pastor? Aí não vai ser nem bom nem suave. Nós vamos ter que ir para Colossenses, para pegar de lá 3,13. Colossenses 3,13, coloca aí. A gente termina aqui. Vamos lá? Então, queridinhos, escute só. Vive em comunhão com quem dá para viver em comunhão. Porque tem gente que não dá. E o que você faz com quem não dá? Suporta. Está na Bíblia, eu vim dar para notícia ruim. Suporta, suportando, porque tem gente que você não ama, você suporta. Aliás, suportar já é amor em última instância. Pastor, o senhor é doido de falar isso? Eu falo, porque é verdade. Tem gente que a gente só ama porque Cristo mandou. Sim ou não? Sim! Por favor, você é gente. Tem gente que tem um sentimento de culpa quando fala isso. Tenha não. Seja maduro. Para valer a morte dele. E a vida que ele nos deu. Para isso, nós vamos ter que aprender, sabe, a viver nesse mundo, lidando com gente. É bom e suave? Nem sempre. Porque às vezes você está em Meseque ou Quedar. Certo? Você está em meio a árabes, aqueles que não eram judeus. Que nós venhamos hoje entender a verdadeira Páscoa. O que é isso? Para mim e para você. Alguém que me tirou da morte, pagou uma dívida que não era minha, e eu não comemoro isso, só hoje. Às vezes as pessoas me perguntam: pastor, por que você não faz muita coisa que outros lugares às vezes fazem? Eu não tenho restrição com fazer um alto de Páscoa, não tenho. Nós não fazemos aqui porque não temos uma equipe para seja feita. Mas muito mais do que a encenação aqui, é a realidade lá fora. É isso que nós temos que viver, meu irmão. Porque o bagulho é doido. O negócio é frenético. Então vamos tacar fogo lá fora.
mostrar para essas pessoas que nós temos uma novidade de vida, porque Ele nos deu a oportunidade de vivermos nele. O pecado entrou por um homem, então saiu por ele. E ele me dá o direito de comer a árvore da vida, aquilo que o Adão me privou de comer. Um dia eu vou entrar no paraíso de Deus, eu e você, e um anjo vai falar, dá um pulinho lá, Cláudio, árvore da vida. Eu vou lá, eu vou comer um negócio daquele. Eu vou, estou falando sério, eu vou. Alguém aqui vai também? É isso aí. Quem aqui não vai, levanta a mão. Até quem não vai também não levantou porque está a fim de ir, é ou não é verdade?